Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de eletrônica de potência e dessa vez nós vamos estudar os reguladores de tensão, tá? Reguladores de tensão são dispositivos muito úteis na eletrônica de uma forma geral e eles sempre aparecem nas placas de circuitos eletrônicos como um dispositivo fundamental para o funcionamento, né? Eles aparecem muito em fontes de alimentação também, tá bom? Nós vamos dar uma olhada em seus conceitos principais e vamos fazer uma análise de um circuito com regulador de tensão, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, né, e relembrar o que é um componente integrado. Por quê? Porque o regulador de tensão ele é um componente integrado, né? O que é um componente integrado? Um componente integrado, na verdade, são vários componentes ou um monte de circuito, né, um circuito inteiro dentro de uma única peça, dentro de uma única cápsula. Né? Por exemplo, aqui a gente tem essa peça aqui, esse componente eletrônico, e aqui dentro, ao invés de ter um único componente, na verdade nós temos vários componentes que já foram montados dentro dessa cápsula. Né? Isso poupa o trabalho das pessoas de ter que comprar um resistor, um diodo, ter que comprar um transistor, outros resistores, capacitores, montar um circuito para poder fazer alguma coisa. Isso poupa trabalho porque dentro desse componente aqui a gente já tem todos esses componentes montados. Né? Então um circuito integrado ele funciona como a simplificação de um circuito complexo. Né? E os reguladores de tensão eles são circuitos integrados. Isso significa que quando você olha para um componente que é um regulador de tensão, na verdade você não está vendo uma única coisa. Dentro dele existem vários componentes eletrônicos que combinados funcionam como um regulador de tensão. Tá? Por isso que o regulador de tensão ele é analisado diretamente. A gente não analisa todo o circuito que tem dentro dele, porque não é necessário. A gente sabe como aquele circuito vai se comportar. Então, isso é suficiente para que a gente possa utilizá-lo, né, e compreendê-lo. Tá? Por isso que a gente não aborda tudo que tem dentro de um componente integrado, porque não é necessário. A gente aborda o que tem que acontecer com esse componente de uma forma geral para que a gente obtenha uma resposta conhecida. Tá bom? O regulador de tensão é um componente integrado. Então, dentro do regulador, aqui tem uma imagenzinha, dentro desse componente, né, apesar de aparentemente ser uma coisa só, aqui dentro dele tem um monte de componentes unidos que formam esse componente. Né? Por isso que muitas vezes a gente chama de circuito integrado. Tá? Ele é um componente integrado porque dentro dele tem vários componentes integrados entre si para formar a sua utilidade. Tá? Mas a gente vai estudar esse componente como se fosse um bloco. Né? Então tem aqui, ó, nesse bloco aqui, a gente tem a entrada, o input 1, o ground, que é o número 2, né, referência, e a saída, o output, como número 3. Isso está identificado nesse componente, ó, essa primeira perninha, esse primeiro terminal é o terminal de entrada, o input número 1, esse terminal é o terminal de ground, de referência, número 2, e esse terminal é o de saída, número 3, o output. Tá bom? O que a gente precisa conhecer sobre o regulador de tensão para poder aproveitar ele da melhor forma? O regulador de tensão, para que ele serve? Né? Ele é utilizado para receber aqui no input dele, na entrada, uma tensão não estabilizada. Né? Então, se você tiver uma tensão um pouco variável, né? Uma tensão que está variando um pouquinho, você pode colocar essa tensão que está variando um pouquinho aqui no input, tá? Coloca esse terminal de 2 no ground, e aqui na saída do regulador, quando esse sinal que tem uma pequena variação entrar no input e interagir com tudo que tem dentro desse componente, a saída que esse componente vai nos dar é uma tensão estabilizada, uma tensão regular, né? Uma tensão regulada, só que essa tensão é menor do que a da entrada. E esse fator, né, de ser menor do que a da entrada é importantíssimo para a gente lembrar. Tá? Isso vai estabelecer para nós um dropout. Né? O que vai ser o dropout? Se a tensão na entrada vai ter uma variaçãozinha e a tensão na saída vai ser menor do que a da entrada, então tem que existir uma tensão, uma diferença de tensão entre a entrada e a saída. Né? Seria mais ou menos assim, quantas vezes menor, né, que vai sair, digamos assim, quantas vezes a entrada é maior do que a saída. Essa vai ser a ideia da tensão de dropout, mas essa tensão de dropout ela vai funcionar como um requisito mínimo
para que o regulador funcione, tá? Em geral, essa tensão de dropout vai ser em torno de 2 volts, né? Se não for exatamente 2 volts, 2 volts e meio, 1,8 volt, mas em torno de 2 volts em geral, tá? Isso quer dizer que para uma determinada saída, a entrada tem que ser 2 volts maior para garantir o funcionamento do regulador, tá? Essa tensão é conhecida como tensão de dropout. A gente vai fazer um exemplo mais à frente para poder clarear essa ideia, mas eu vou dar aqui uns exemplos. Isso aqui é uma família de componentes, né, de reguladores de tensão, que é a família 78XX. Esse XX não é exatamente o nome, né? Esse XX é porque esses dois X podem se tornar um número dentro dessa família. Por exemplo, a gente tem o 7805, que é esse primeiro aqui, ó. O 7805 é da família 78XX. Esse primeiro X é o 0 e esse outro X é o 5. Tem o 7806, 7808, tudo começa com 78 e tem 2 algarismos, né? Genericamente a gente vai colocar aqui XX, 2 incógnitas, mas ele pode ter um dentre esses valores aqui ou até outros, tá? Vamos analisar aqui o 7805. Então, o que é o 7805 aqui? O 7805 significa que esse regulador é da família 78, porque ele começa com o número 78, e a tensão de saída regulada, né, lembra, aqui no output, esse componente vai nos dar uma tensão estabilizada. Qual vai ser o valor dessa tensão? No 7805, a saída, né, vai ser de 0,5 volts. 5 volts de tensão de saída. Está aqui o Vout, 5 volts, tá bom? Agora, para garantir esses 5 volts na saída, no out, eu tenho que fornecer aqui, ó, na entrada, ou o VIN aqui. Eu tenho que dar na entrada, eu tenho que ter na entrada, então, deixa eu canetar aqui. Aqui é a entrada, né? Para que eu tenha 5 volts aqui na saída, eu tenho que ter na entrada no mínimo 7,5 e no máximo 20 volts, né? Mas no mínimo eu tenho que ter 7,5. Então vamos lá. Eu tenho que ter uma tensão maior ou igual a 7,5 volts para garantir os 5 na saída. Isso que essa tabela quer nos dizer. Para que a saída seja de 5 volts, no 7805, né, o 0,5 é exatamente para lembrar de 5 volts, tá? Eu tenho que ter na entrada pelo menos 7,5 volts. E no máximo 20, tá? Mas pelo menos 7,5. E aí é o que eu falei. Qual é a diferença de tensão da entrada para a saída? Tem que ter pelo menos uma diferença de 2,5 volts. Se o mínimo é 7,5 na entrada, para que a saída seja 5, eu tenho que garantir da entrada para a saída pelo menos 2,5 volts. Essa é a tal da tensão de dropout, tá? Em torno de 2 volts aproximadamente, tá bom? Se eu tiver um regulador, por exemplo, de 6 volts, né? A saída de 6 volts, eu tenho que ter aqui na entrada uma tensão maior ou igual a aproximadamente 8 volts e meio, 8 volts, né? Eu vou colocar aqui 8 volts e meio. Então eu tenho que ter pelo menos 8 volts e meio. Então da entrada para a saída tem que ter uma diferença de pelo menos 2 volts e meio. Vamos ver aqui na tabela. O 7806, o 06 é exatamente para dizer que na saída desse regulador ele vai nos fornecer 6 volts. Eu tenho que ter uma entrada de pelo menos, de no mínimo, 8,6 volts. Olha aqui, 8,6 volts é o mínimo. Coloquei aqui 8,5, mas o mínimo necessário é 8,6, né? Dá 2,6 volts de diferença. Tá? Então, o mínimo da entrada nesse regulador, para que ele nos forneça 6 volts certinho, tem que ser pelo menos, né, 8,6 volts. Então, tem que colocar aqui na entrada pelo menos 8,6 para que eu possa sair com 6 volts regular. Tá? E a gente tem um exemplo aqui para outros números. Né? O 7808 sai com 8 volts e tem que ter uma entrada mínima de 10,6. O 7810, o 10, né, do lado do 78 quer dizer que sai 10 volts, a entrada mínima é 12,7. O 7818, por exemplo, tem uma saída de 18 e a entrada mínima é 21 volts. Tá? Agora, a gente também tem que ter uma atenção especial com a entrada máxima. Né? Por exemplo, para o 7805, a entrada máxima é de 20 volts. Isso significa que se aqui na entrada eu tiver uma tensão maior do que 20 volts, né? Se a tensão aqui na entrada do regulador for maior do que 20 volts,
eu vou danificar esse regulador, ele não vai funcionar corretamente e ele pode até estragar permanentemente. Tá? Então eu tenho que zelar para que aqui na entrada eu tenha no máximo 20 e no mínimo 7,5, né, para o 7805. Eu tenho que ter uma tensão dentro dessa faixa de valores, tá bom? E a gente tem essa tabelinha aqui para os outros valores também, tudo bem? Aqui a gente tem uma foto, né, de como seria o 7805, né, tá escrito bem aqui, ó, 7805, né, tem um CV ali que é uma continuação do part number, mas esse 7805 já nos deixa claro que é um regulador de tensão da família 78, né, e o valor de saída dele é 0,5 volts. Esse primeiro terminal aqui é a entrada, que tem que ter pelo menos 7,5 e no máximo 20 volts. Né? Então pode entrar uma tensão aqui entre 7,5 e 20 volts. Aqui é a referência para o terra e aqui é a saída que vai sair com 5 volts. Se a gente obedecer os critérios de entrada. Tá? Tudo bem? O efeito disso é o seguinte, onde é que a gente pode utilizar muito um regulador de tensão? Se eu tiver aqui na entrada, por exemplo, isso aqui é um símbolo para o regulador de tensão, ó, LM78XX. Esse 78 é a família 78 e o XX significa que é um regulador genérico, né? Pode ser o 0,5 de 5 volts, pode ser o 12, o 18, por aí vai, tá? Mas é um regulador de tensão. Eu sei que esse regulador de tensão ele tem uma capacidade mínima, ele tem que ter respeitado uma tensão mínima de entrada, né? Eu tenho que dar uma tensão mínima para ele funcionar bem, e eu tenho uma tensão máxima também para respeitar. Eu não posso colocar na entrada desse regulador uma tensão maior do que a máxima. Então eu tenho que estar dentro dessa faixa de valores entre mínimo e máximo, tá bom? Então, se eu colocar aqui na entrada desse regulador uma tensão que varie entre o máximo e o mínimo, né? Repara que essa tensão que está entrando aqui, ela não é estável, né? Ela vai assumindo vários valores, vários valores, vários valores. Ela não tem um valor fixo, mas ela está dentro da faixa de mínimo e máximo. Isso quer dizer o quê? Que essa tensão, por mais que ela excursione muito, como ela está dentro da faixa de entrada aceitável para o regulador vai fazer com que a saída seja linear. A saída vai ser fixa em exatamente o valor de tensão descrito aqui pelo XX. Por exemplo, se for o 7815, a gente vai ter uma saída perfeitamente igual a 15 volts fixo. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu colocar uma tensão variável na entrada, dentro dos valores respeitáveis de mínimo e máximo, eu vou ter uma saída regulada de 15 volts, uma saída estável com 15 volts. Tá? Isso é muito utilizado porque a gente estudou na aula anterior, né, o filtro capacitor. Né? A gente estudou os retificadores, depois a gente estudou o filtro capacitor. Quando a gente estudou os retificadores, a gente reparou o seguinte: se você tiver uma onda senoidal, depois que você coloca no retificador, você obtém uma onda que só tem valores positivos. Né? Por exemplo, se você usar um retificador de onda completa. Só que esse valor de tensão de onda completa, ele tem uma excursão muito grande, né? Ele vai do zero a um valor muito alto. Tá? Então a gente pode usar um filtro a capacitor e a gente consegue tornar esse gráfico mais estável, porém vai permanecer uma tensão de ripple, né? Uma pequena ondulação. Tá? Essa pequena ondulação, ela é muitas vezes indesejável, né? Ela tem uma variação aqui menor, né? Ó, repara que a variação aqui é muito grande, né? Ela vai do 0 volts para um valor de pico. Aqui a gente está oscilando entre o valor de pico e um valor um pouco menor. A gente está oscilando dentro de uma faixa pequena de valores. Tá? A oscilação aqui é menor, então essa tensão é mais estável. Só que essa tensão não é perfeitamente estável. Essa aqui é a tal da tensão de ripple, né? A ondulação que ainda permanece após um filtro a capacitor, né? Que é o elemento principal. Aqui é a tensão senoidal que a gente pega da rede, né? A alternada. A gente coloca num dispositivo como um retificador, né? Que tem um diodo como elemento principal, coloca num capacitor e obtém um sinal mais estabilizado. Se a gente colocar esse sinal, que tem uma pequena oscilação, em um regulador de tensão, né? Se a gente colocar no regulador, a gente vai obter uma saída perfeitamente linear, com um valor fixo e estabilizado.
tá? E que a gente pode usar para ligar qualquer sistema sem medo de ter alguma variação de tensão, sem medo de ter alguma variação de corrente na carga, né? Com uma tensão muito mais segura, tá bom? Vamos ver um exemplo para simplificar esse pensamento. Um detalhe, esse capacitor que está aqui, tá, e esse outro capacitor que está aqui, eles funcionam apenas como dispositivos de polarização para que o regulador funcione direitinho. Tá? Geralmente esses capacitores eles têm valores típicos, né, que são fornecidos na folha de dados do regulador. Então quando você compra um regulador, né, se você comprar, por exemplo, o regulador 7805, você pode consultar a folha de dados do 7805 e ele já vai te indicar os valores de capacitores que você pode colocar aqui para o regulador funcionar com tranquilidade. Tá? Esses capacitores, você pode pensar que eles funcionam como se fossem filtros a capacitor, né? Para fortalecer, né? Para garantir que a tensão tenha uma estabilidade maior. Tá? Vamos fazer um exemplo. Né? Aqui a gente está falando de um 7805, ó, tem uma tensão de in, uma tensão de entrada, e uma tensão de out, uma tensão de saída. Repara que o terminal 2, o 2 ele está ligado aqui no terra, no GND, como deveria estar. Tá? A gente tem um capacitor de funcionamento e um outro capacitor de funcionamento que, nesse caso, nós vamos simplesmente considerar desprezível, tá? Vamos ignorar a presença dele na nossa análise, tá bom? É claro que você tem que usar os capacitores corretos, indicados pela folha de dados, né? Então, indicados pelo fabricante, pela folha de dados, pelo circuito que você está montando. Então a gente vai supor que você está usando os capacitores corretos. Vamos analisar o que está acontecendo. Aqui a gente tem uma tensão na entrada. Essa aqui é a tensão que vai entrar no nosso regulador de tensão. Qual o valor de tensão aqui? Ela é um valor entre 8 e 9 volts. É um valor que oscila de 8 a 9. Então esse valor, né, se a gente botar graficamente, é um valor que está sempre oscilando entre 8 e 9 volts. Entre 8 e 9 volts. O valor máximo de tensão que entra é 9 e o valor mínimo de tensão que entra é 8. Está sempre oscilando entre 8 e 9 volts. Isso quer dizer que não é uma tensão fixa. Né? Essa tensão pode ser 8, pode ser 8,5, pode ser 8,6, 8,7, pode ser 9, pode ser 8,1, pode ser 8. E pode ficar oscilando. Isso não é bom, porque a gente não vai conseguir ter uma resposta estável, né? A gente não vai conseguir ter uma resposta fixa e conhecida para os nossos sistemas. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está inserindo essa tensão oscilatória, que está oscilando entre 8 e 9, no nosso regulador. Tá? Nosso regulador é 7805. Isso significa o quê? Ele é da família 78. E qual é o valor de saída dele? 0,5. Então vai sair aqui quantos volts? 5 volts. Agora, vai sair 5 volts aqui do regulador se a gente garantir as condições de entrada. Vamos lá na nossa tabelinha. Já está aqui marcado. O regulador 7805, ele precisa de ele vai sair com 5 volts. A tensão de saída, o out, é 5 volts. Como a gente já deduziu pelo nome, né? Agora, para que isso aconteça, para que saia com 5 volts, eu tenho que ter na entrada no mínimo 7,5 e no máximo 20. Ou seja, a entrada desse regulador tem que ter no mínimo 7,5 e no máximo 20 para que ele funcione corretamente. Tá? Então vamos lá. Para que esse regulador funcione corretamente, a entrada mínima, vou colocar aqui um gráfico, tem que ser de 7,5 volts, 7,5, e a entrada máxima tem que ser 20 volts. Se a tensão de entrada que está entrando no regulador estiver dentro dessa faixa, entre 7,5 e 20, o regulador vai funcionar corretamente. Qual é a tensão que está entrando? Ela está oscilando entre 8 e 9, ou seja, ela está oscilando dentro dessa faixa de valor. O menor valor é o 8 e o maior valor é o 9. Isso quer dizer que a nossa entrada, por mais que ela esteja oscilando entre 8 e 9, ela está oscilando dentro da faixa de funcionamento do nosso regulador de tensão. Tá? E se ela está funcionando dentro da nossa faixa de funcionamento, se ele está aqui dentro, né, se está funcionando, se a entrada está dentro dos valores aceitáveis, o regulador vai funcionar corretamente, não tem nenhum erro. Né? Teria um erro se por acaso essa tensão de entrada ela oscilasse entre 8, 9, 8, 9 e caísse para 7.
aí ela cai para fora da nossa faixa de valores aceitável. Então, por causa disso, o regulador não funcionaria corretamente. Mas eu já estou dizendo a vocês que a tensão é entre 8 e 9. Isso quer dizer o quê? Que aqui na saída do nosso regulador, a gente vai ter uma tensão fixa e exatamente igual a 5 volts. Porque essa é a tensão que o regulador vai nos fornecer se a entrada estiver entre 7,5 e 20. Tá? Como esse é um 7805, a saída é de 5 volts. Então a gente entrou com uma tensão oscilatória, né, que estava tendo uma pequena variação, e saiu com uma tensão perfeitamente fixa, mas um pouquinho menor. É o custo que a gente paga, né? A gente paga um custo, a gente sai com uma tensão um pouquinho menor, para ganhar uma tensão perfeitamente estabilizada. Isso significa que a tensão aqui é exatamente igual a 5. Então a saída aqui de tensão é 5 volts. Esse pino 3 está ligado em quem? Vamos lá. Esse pino 3 de saída do regulador está ligado aqui, ó, no nosso resistor R1. Tá? Então significa que nesse resistor está entrando 5 volts. Tá? Como aqui ele está no terra, a tensão do terra é 0. A gente tem quantos volts em cima desse resistor? Entre 5 e 0 tem 5 volts. A tensão em cima desse resistor é 5 volts. Isso quer dizer que a gente pode calcular qual é a corrente que vai passar do regulador para esse resistor. Qual a corrente que vai passar do regulador para esse resistor? A gente consegue calcular? Claro que consegue, é bem simples. Para calcular a corrente que sai do regulador e passa pelo resistor, basta a gente aplicar a lei de Ohm no resistor. Quantos volts sai do regulador para o resistor? 5 volts. Qual o valor de resistência do resistor? 10K. Se a gente fizer essa conta, a gente vai obter 0,0005 amperes, né? Ou 0,5 miliamperes. Essa é a corrente que passa, que sai do regulador e vai para o nosso resistor. Tá? É importante calcular essa corrente porque o regulador ele também, você não pode, né, muitas vezes, passar uma corrente significativamente alta no regulador. Né? Então a gente tem que ter uma noção da quantidade de corrente que vai sair do regulador para o aparelho que a gente quer ligar. Esse resistor aqui é o aparelho que a gente quer fazer funcionar, né? É o resistor de carga. Você pode imaginar que é uma lâmpada, você pode imaginar que é uma máquina, que é algum dispositivo que você quer acionar. Tá? Então você já consegue determinar qual é a corrente que vai passar por esse dispositivo a partir dessa análise, né? Se você souber se a tensão de entrada se comportar adequadamente e quantos volts vai ter na saída do regulador. Tá bom? Esse exemplo ilustra o funcionamento do regulador, né? Ele recebe uma tensão variável e entrega uma tensão fixa, sem variação. Tá? Isso é uma vantagem potencial, porque aqui nessa saída a gente consegue garantir que o sistema vai responder de uma forma linear. Né? Se esse resistor de carga fosse uma lâmpada, por exemplo, essa lâmpada ia acender com um brilho fixo. Né? Se a lâmpada fosse ligada nessa tensão oscilatória, entre 8 e 9, essa lâmpada poderia ficar acendendo, apagando um pouquinho, acendendo mais, apagando um pouquinho. A gente ia ficar vendo a variação do brilho da lâmpada. Mas como a gente está ligando a lâmpada na saída do regulador, a gente vai ver a lâmpada brilhando de um jeito mais estabilizado. Né? E esse pensamento ele vale para outros aparelhos, como por exemplo, um motor estaria girando com muito mais estabilidade se ele tivesse ligado numa tensão fixa, né? Numa tensão retinha como essa aqui da saída do regulador. Se você ligar um motor numa tensão variável, a velocidade do motor ela pode não ser constante. Isso pode acarretar em alguns problemas. Tá? Então, para poder manter os sistemas tendo uma resposta linear, uma resposta fixa e bem definida, a gente pode usar os reguladores de tensão para isso. Tá bom? Tem alguns exercícios que eu vou aqui passar para vocês. Tá? Eu vou disponibilizar em PDF, mas eu vou passar aqui no vídeo. Vocês podem pausar e resolver. E esses exercícios são similares para vocês assimilarem esse conceito. Vocês vão precisar sempre recorrer a essa tabelinha, tá? Então, ou você anota os valores dessa tabelinha, ou simplesmente copia no seu computador, no seu celular, tá? Porque você vai recorrer a essa tabelinha toda hora, tá bom? Então vamos lá. O exercício 1 é determinar a tensão e a corrente na carga, ou seja, é o mesmo que a gente fez aqui, ó. Qual é a tensão nesse resistor e qual é a corrente nesse resistor.
eu calculei que a tensão é 5 volts, porque a entrada do regulador está correta, então o regulador vai entregar a saída correta, como ele é um 7805, vai entregar 5 volts, tá? E eu calculei aqui através da lei de Ohm, né, a corrente no resistor. Você pode voltar ao vídeo e acompanhar esse mesmo pensamento, só que trocando os valores para esse exercício. Tá? Aqui a tensão varia de 9 a 10 volts e a resistência é de 1K, tá bom? E a gente usa um 7805. O exercício 2 é o mesmo exercício, porém a gente está mudando os valores, né? A entrada, o regulador e a saída, o resistor de saída. O exercício 3, idem, estamos mudando a variação da entrada, o regulador e a resistência de saída. E o exercício 4 também, né? A gente tem um regulador aqui, a variação de tensão na entrada e o resistor de saída. Você tem que calcular qual é a tensão nesse resistor de saída e a corrente nesse resistor de saída. Lembrando que a corrente no resistor de saída, ela vem do regulador. Então, ao mesmo tempo que ela é a corrente que passa no resistor de saída, né, no resistor de carga, é a mesma corrente que sai do regulador. Então, perguntar qual é a corrente que sai do regulador e a corrente no resistor de carga é perguntar a mesma coisa, tá bom? Vocês podem fazer esses 4 exercícios, sempre recorrendo a essa tabelinha aqui, que eu estou passando para vocês, para fazerem a análise do regulador de tensão, para saber se ele está funcionando corretamente, tá bom? Então tenham bons estudos, boa aula para vocês, tchau, tchau, até a próxima.